Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, deixa um like, ativa o sininho da notificação e compartilha o vídeo com os amigos se vocês gostarem. Se vocês tiverem algum amigo aí que teve experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para a Flórida, especificamente para Denville Beach. Vou ver se eu falei certo, né? Vou perguntar para ele, vou chamar ele para conversar com vocês. E aí, Josué? Fala aí, queridão, tudo bem? Falei certo o nome da cidade? Não. Pode corrigir. Certo, quase certo. Você fica bem em inglês, é maravilhoso, né? Ótimo. Vamos lá. Ó, vou fazer a abertura fazendo 3 perguntinhas para você, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia antes de você imigrar, cara. Positivo. Bom, meu nome é Josué, né? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, e antes de eu vir para cá eu era vigilante. Meus últimos 9 anos no Brasil foi de vigilante bancário. Aham. Né? Durante os 9 anos foi trabalhando no ar-condicionado. Coisa linda. Mas é um serviço meio tenso, não é? Então, graças a Deus, eu nunca precisei de sacar o meu armamento ou algo parecido com isso. Mas, assim, é o tempo todo com carinha de mal, né? Você não pode ficar dando muita risada no ambiente, né? Mas, assim, foi um tempo muito bacana que eu passei lá também, né? Embora teve algumas situações não muito boas, né? Mas, graças a Deus, aí eu alcancei muita coisa trabalhando como vigilante também. Ai, que bacana, cara. Você estava ali em Guarulhos trabalhando de vigilante, e como que surgiu essa ideia, cara, de imigrar, de ir para os Estados Unidos? Você sempre foi seu sonho ir para os Estados Unidos? Como que surgiu isso aí? Rapaz, não era meu sonho, não. Vou ser sincero para você. Eu até falo para minha cunhada, né? Que a minha cunhada, ela foi praticamente a minha cunhada e meu cunhado que me trouxeram para cá. Mas eu sempre falo para eles, meu sonho nunca era vir para cá. E hoje meu sonho é não sair daqui. Né? Porque, na verdade, eles sempre alimentaram. Quando eles vieram para cá, eu acho que eles já estão aqui, já tem uns 4 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E quando eles vieram para cá, né, eu acabei. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, aí no Brasil, aí eu até cogitei com a minha mulher, falei assim: hoje nada mais me prende aqui, né? E a gente já começou um processo, né? Foi tirando passaporte, foi vendo como é que era aqui, né? Conversando com a minha cunhada. Aí eu acabei conhecendo o Paulo Paterni, que você até entrevistou ele também, né? Isso, legal. Eu comecei a assistir muito o canal dele também, né? E eu acabei alimentando isso, né, em mim. E como eu trabalhava lá no banco, eu trabalhava em uma empresa que essa empresa tentou abrir falência. Certo. Né? A brincadeira que ela tentou abrir falência. A outra empresa chegou, perguntou se eu queria trabalhar com eles, eu falei que sim. Né? Aí eu só migrei eu trabalhei até sexta-feira numa empresa e na segunda-feira eu já comecei na empresa nova, na mesma agência. Na mesma agência legal, legal. E em cima disso, né, aí a outra empresa também acabou não pagando o nosso último salário da galera toda e a gente teve que acionar a justiça. Aí nisso que a gente foi acionar a justiça, demorou bastante tempo, mas acabou saindo o valor, né, que a gente precisava, né, uma boa parte do valor que a gente precisava saiu. E a minha cunhada, meu cunhado morando aqui, eles quando descobriram, não, vem para cá, 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 vem para cá. E ainda faltava dinheiro, né? E eles ainda assim, eles olharam e falaram assim, não, pode deixar que a diferença a gente paga. Aí foram lá e... Muito legal. Que ano que foi isso daí? Isso, ó, bom, foi... Nós estamos em 2021, basicamente. Sim, 2021. Quando eu comecei a falar assim, poxa, eu acho que
que dá pra gente ir pra lá. Conversei com a mulher, tudo. A mulher também, né, se animou muito. Minhas crianças também, que, vamos lá, eu sou casado, né? Sou pai Aham. de 3 filhos. Larissa, de 17 anos hoje. Davi, de 13 anos. E da Laura, de 12 anos. Né? Aí conversamos e assim, os primos deles, né, como estavam aqui, né? Então, vixe, um alvoroço, cara. Ajudou a influenciar, né? E incentivar. Sim, e eles sempre conversavam pelo computador, meus filhos com os primos deles aqui, né? Sempre conversavam o que era engraçado, que meus filhos em si, eles tinham mais vontade de vir para cá do que eu mesmo. A vontade que eu tive foi realmente depois que eu perdi meus pais. Depois que eu perdi meus pais, por causa do Covid, aí eu olhei e falei assim, hoje eu não tenho mais nem meu pai nem minha mãe, então vamos deixar que a vida não entregar na mão de Deus aí, vamos embora. Aí a mulher Aí, topou. e aí, e os seus parentes, seus cunhados estavam em que lugar? Estava aí em Orlando? Estava aí na Flórida? Nesse mesmo local, Ah, tá. né? Eles até, deixa eu ver, até 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás, a gente morava todo mundo junto ainda. Ah, legal. Que além deles me bancarem, né? Uma boa parte da viagem aí, eles ainda me deixaram morando aqui com eles. Ah, Peraí, tá. é isso, 6 meses, é isso mesmo. Isso mesmo. E aí, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para você, desculpa te cortar. E aí eles falaram, ó, pode vir quem te banca o restante do que for preciso, né? E você, como foi o processo de visto? Rapaz, o visto foi engraçado, né? Porque a gente precisava de tirar tudo, aí a minha cunhada pegou e falou assim, já marcou? Minha cunhada começou a pegar muito no meu pé referente a isso. E nada, assim, a gente não sabia mexer direito, né? Aí a gente conversando com outra pessoa, a pessoa passou uma agência para nós. Aí a gente entrou em contato com a agência, aí o pessoal foi lá, ajeitou tudo, preencheu tudo que tinha que preencher e marcou para o Rio de Janeiro. Aí nisso que Certo. marcou pro Rio, a gente chegou, foi lá, aí as minhas crianças cataram o visto de 10 anos, minhas crianças e minha mulher de 10 anos, e eu, bonitão, aqui catei de 6 meses. Ué, De 6 meses. E a resposta deles foi tudo no mesmo dia, né? No mesmo dia eles ganharam a resposta. Ó, tá, foi aprovado, tá, mas, visto aqui, tá feliz. mas vocês aplicaram o de família, aplicaram tudo junto. Todo mundo junto, mas só que assim, a gente falou que era um passeio, né? Que era só para passeio. Tá. Aí nessa brincadeira, aí o deles foram aprovados 10 anos, o meu só foi aprovado, eu recebi uma ligação só no outro dia, 24 horas depois. 24 horas depois. Caramba, que diferente. Então, Sim. as crianças foi de 10 anos, a sua esposa foi de 10 anos também? Sim, 10 anos ela, 10 anos minhas crianças, e eu foi 6 meses. E aí, bom, no momento, como você falou, olha, foi aprovado, boa viagem para vocês, beleza. Aí vocês foram embora. Sim. Aí no outro dia recebeu a ligação do consulado? É. Aí me ligaram, falaram assim, aí pediram para mim estar indo lá, que o meu tinha sido aprovado. Aí eu peguei, desci, aí eu de Guarulhos, né? Aí quando eu voltei, eu fui trabalhar. Aí me ligaram, eu tava no serviço. Eu peguei e falei assim: amanhã eu já tô aí. Aí eu peguei e fui. Você foi pro Rio? Sim, aí eu voltei pro Rio de Janeiro. Sim. Caraca, cara. Aí eu fui pro Rio de novo. E aí Aí, chegando lá, não, aí chegando lá, compensação assim, eu fui o último a sair da sala, né? De lá. Eu cheguei bem cedo lá, cheguei por volta de umas 6 horas da manhã, 6h40 da manhã, no Rio, e eu só consegui sair de lá com visto, sei lá, já era umas 5h40. nossa, levou o dia inteiro. 7h40, assim. Bem tarde. Então, aí botaram você numa sala, mandaram esperar, tinha horário para chegar marcado, ou é só, vem aqui? Não,
pediram para me chegar lá. Quando eu cheguei lá na parte da manhã, falaram assim que só iam entrar em contato, não, só iam começar a entregar os vistos só no período da tarde. Tá. Aí eu fiquei andando lá no Rio lá. Fiquei andando lá, Copacabana, lá, aquele lugar é lindo demais. Eu fiquei andando lá até da hora. Até dar horário. Aí deu horário. Aí minha cunhada, e aí, já pegou. Porque todo mundo achou ruim, porque funciona assim. Eu lá, falei assim, vou descer no Rio, vou catar minha camisa do Corinthians, colocar a camisa do Corinthians. Aí eu andando pra lá, daqui a pouco chamaram a galera toda, não deu tempo de eu me trocar. Ah, Na entrevista. Aí minha cunhada, tá vendo? Você tava com a camisa do Corinthians, maloqueiro, não sei o quê. Meu, a minha cunhada falou um monte pra mim. Um monte. não acho que foi isso, não. Acho que não foi a camisa, não. Não foi isso aí, não. Foi isso não. Ela que... Sim. Quando acontece alguma coisa, as pessoas ficam até, eu mesmo, tentando justificar um monte de coisa. Ah, porque o cara não sei o quê. Ah, porque você falou isso. Minha mulher, será que é porque eu falei tal coisa? Né? Sim, mas foi muito tranquilo. Né? E aí nisso, né? Aí eu fui no outro dia, né? Consegui pegar. Aí a nossa viagem, aí a gente programou a nossa viagem praticamente 15 dias depois. 15 dias depois Ah, foi rápido. Sim, a gente já programou a viagem 15 dias depois. E a minha família em si, meus irmãos, eu conversei com eles eu viajei na sexta e eu conversei com uma das minhas irmãs no domingo. Ela marcou um café, marcou uma reunião, né, na terça-feira, que era um feriado. Aí marcou essa reunião lá. Aí ela olhou e falou assim: agora o João vai falar com vocês aí. Falei, Às né? vezes foi segredo, né? Não contou para ninguém. Sim. Aí quando eu falei, aí maior clima, aí bateu aquele clima, né? Meus irmãos, tudo, né? Poxa, Jô, boa sorte, né? Mas assim, eles sentiram bastante também, né? Que nós estávamos ainda vivendo um período meio que de sentindo a perda dos nossos pais, né? Mas assim, conversamos tudo, né? Oramos tudo. Aí passei para eles, aí no dia aí chegou na sexta-feira, dia da nossa viagem, né? Chegou a sexta-feira. Aí nessa brincadeira eu já peguei o meu apartamento, tirei minhas coisas, aí fui ficar com a minha sogra. Aí fui para casa da minha sogra, morar com a minha sogra durante esse tempo aí também. E aí nessa brincadeira eu tinha o meu cachorro também, meu cachorro, minha gata, né? Não sei ainda, tô pensando muito bem ainda aí, tô pensando em trazer eles para cá também, pelo menos o cachorro, que a gente sente falta aqui, viu? Do nosso animalzinho. E beleza, aí chegou o dia da viagem, cara. Quando chegou o dia da viagem também, foi muito bacana, porque a gente também nunca tinha andado de avião, cara. Então, você vai me contar esse detalhe aí, mas eu quero saber uma coisa. Por que o dinheiro não dava para poder trazer os animais? Era muito burocrático? Na verdade, foi muito rápido. Como foi muito rápido, né? Assim, não deu tempo da gente poder fazer isso, correr atrás, né? Porque tem alguns prazos, animais têm uns prazos de vacina, umas coisas tem que burocrático, né? Sim, tem isso aí também. E foi aonde que a gente olhou e falou assim: meu, vamos deixar ele. A gente deixa ele, mais para frente a gente pega e tenta trazer ele para cá, né? Aqui no condomínio onde que eu moro, não aceita animal. Entendi. Mas a gente está pensando aí seriamente, daqui uns tempos aí, a gente ir para um outro local, né? Onde aceite, né? E a gente consiga trazer ele para ficar com a gente. Legal, cara. Legal te levar o bichinho. Ele sente saudade, cara. Sim, meu, vira e mexe, eu ligo para lá, chamada de vídeo. Hoje ele tá com a minha irmã lá, com o meu cunhado lá, mó barato. Eu tenho um cachorro que sou apaixonado por ele, não largo por nada. Meu, vou te falar, cara, assim, faz muita falta, cara. Faz muita Imagino. E aí, vamos lá, todo mundo se preparado com as malas prontas, chegou. Vocês partiram de Guarulhos? Sim, de Guarulhos, mano.
chegou lá em Guarulhos, a cidade que vocês moravam, chegou lá no aeroporto, e aí, bora embarcar, primeira viagem internacional. Foi direto ou teve escala? Cara, a gente teve uma escala assim, cara. A gente teve, eu acho que 2 escalas aí, antes de chegar aqui, cara. Mas assim, foi uma sensação muito, muito diferente, cara. Era meu sonho andar de avião. Desde molequinho, eu olhava assim, eu morando em Guarulhos, né? Guarulhos, qualquer lugar, Sim, Guarulhos lá, você vê os aviãozão você lá viu o passando. avião passando, verdade. Meu, você vê o tempo todo, né? E daqui a pouco, nossa, a hora que eu vi o tamanho de uma aeronave de perto, que até então também nunca tinha visto, aí o teu batimento cardíaco já até dá uma acelerada, já você começa a Ah, respirar mais. Daqui a pouco verdade. a gente dividiu, né? Eu sentei com a minha filha caçula, assim, coloquei ela do meu lado lá, ela foi lá, ela com o ursinho, assim, ela colocou o ursinho bem na janela, assim, e virou o ursinho, assim, para o ursinho ver a viagem. Aham, legal, legal. Cara, mó barato, mano, mó barato. Mas na hora que o avião começou a correr mesmo, a andar, a tirar as horas do chão ali, meu amigo, Deu um aí gelo. então, bateu aquela pressão. Falei, uau, meu Deus, aí você escuta. Ali eu percebi um monte de gente que nunca tinha andado de avião também, viu? Pessoal, tudo gritando assim. Aí, beleza, daqui a pouco o avião subindo, subindo, eu olhando assim, falei, uau, mano, a visão de cima. Só que o avião não parava de subir, não parava de subir, não parava. Aí a minha mão já começou a gelar já. Mas graças a Deus, cara, graças a Deus, foi lindo demais, cara. Foi lindo demais, lindo demais, Uhum. E lindo você demais. lembra os lugares que fez a escala? Você lembra os lugares que fez a escala? Cara, eu não lembro agora, mano. Eu não lembro, não vou lembrar agora, não. E eu nem Não, tudo anotei bem. pra falar, cara. Não, tudo bem. E quanto tempo durou de viagem? A nossa viagem praticamente foi 12 horas. 12 12, horas, bastante tempo. 14 horas. E, Sim. cara, e aí, chegou em qual aeroporto? De Orlando mesmo? Não, não, o último foi de Orlando, não. Foi aqui, aqui de Fort Lauderdale. Foi Ah, daqui. tá. A gente desceu, quando a gente desceu aqui, foi bem na época do furacão, do último furacão aqui agora, que a Ah, nossa, tá. a nossa descida foi um pouco desesperadora, viu? Não, Eu, não, só um minutinho, só um minutinho. Então faz recente. Que dia que vocês embarcaram? o dia que a gente embarcou numa sexta-feira. Desse ano? Não, do ano passado. Ah, do ano passado, 2022. Isso, do ano passado. Aí Ah, quando a gente. sim, ok, ok, desculpa. Detalhe, É, e aí vocês pode, chegaram lá, foi na época que teve aquele tornado, foi um tornado ou foi um furacão? não, foi furacão mesmo. Foi furacão mesmo. O negócio tava bravo aqui, né? A gente Caramba! via a aeronave assim balançando, né? Eu falei, caramba, meu. E assim, aí a cabeça já começou a doer, já por causa da pressão, medo também. Juntou tudo, cara, que eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. Eu só peguei, eu olhava pra cara da minha mulher olhava pra mim, eu só catava na mão do meu filho, né? Aí eu falei com a minha filha mais velha que tava atrás também, eu falei assim, abraça a tua irmã aí, que no último avião tava eu, minha mulher e meu filho, né? A gente só segurou na mão deles, eu olhando para eles que tava atrás de mim o tempo todo, né? E assim, foi o último foi foi bem complicado, cara. Foi bem complicado mesmo. Aí quando a gente desceu, quando a gente conseguiu colocar as rodas no chão, assim, pousou, obrigado, Deus. Eu só queria agradecer a Deus. Só agradecer a Deus. Aí nessa brincadeira, ainda assim, a gente ficou bastante tempo dentro do avião ainda. Aí nisso eu Tá. mandei pro meu cunhado, falei assim, ó, a gente acabou de pousar, né? Aí ele falou assim, a minha cunhada queria pedir um Uber para nós. Aí meu cunhado falou assim, não, 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 deixa que eu vou buscar. Aí meu cunhado pegou e foi buscar a gente, tudo. Mas só que assim, nessa brincadeira que ele foi lá, meu, a gente via muita água na rua. Alagou muitos lugares aqui, muitos lugares. Tava chovendo bastante.
Bastante, bastante. Eu nunca tinha visto assim, desse jeito. Embora ó, eu em São Paulo, né? Mas desse Aham. jeito foi bem. Foi bastante assustador. Né, bastante assustador mesmo. Aí, beleza. Aí quando a gente chegou aqui, cara, aí, cara, a família toda também já estava acordada, esperando a gente chegar, né? Quando a gente chegou, aquela comida maravilhosa, né? A hora que a gente foi comer assim, o gosto diferente, que O que que você estranhou, cara? a comida aqui é assim, mano, as coisas aqui é muito diferente, cara. Como assim? Explica aí, pô. Eu nunca fui aí, eu quero saber. Ó, eu já achei estranho isso. Quando você chega aqui, você não pode catar água da torneira e beber. Aí no Brasil é normal, cara, a gente fazer isso. Aqui é só garrafinha. Aham. E você não vive sem isso aqui, cara. Você não vive sem isso aqui, de jeito nenhum, né? E assim, aí a minha cunhada já colocou as garrafinhas de água, Coca-Cola, tinha saladas, umas saladas bonitas assim, mas não tem o gosto do Brasil, cara. Sério, cara? Não tem o gosto do Brasil. As coisas do Brasil são saborosas demais, mas a gente só entende depois que a gente sai daí. Entende? E assim, até a água engarrafada também, meu, é muito diferente. É. É muito diferente. O sabor do Brasil é muito bom. É muito bom. E beleza, aí tá. A gente foi lá, comemos tudo, né? Orei, né? Que eu sou cristão também. A gente sentou, eu agradeci a Deus, né? Pela vida da Vanessa, pela vida do Luciano, né, que abriram a casa deles para nós, né? Se não fosse eles ter nos ajudado também, a gente não estaria aqui, né? Então eu agradeço muito a Deus pela vida deles. Viu, Vanessa, Lu? Lembrei de vocês, amo vocês, viu? E é isso, cara. Meu, foi uma experiência muito bacana, né? Só que o problema foi no outro dia. E aí? Meu irmão, cheguei aqui, dormi, acordei, né? Pá, todo cansado por causa da viagem, né? Tá. Aí, assim, eu comecei a sair com meu cunhado, quando a gente saía à tarde da noite, você não via uma alma viva na rua. E eu aí, em Guarulhos, aí, meu, quando trabalhei em São Paulo também, tarde da noite, a rua assim, ó, cheia de gente. Aqui não, Mas, cara. então, mas aí não é por causa da cultura do americano? Não é por causa da cultura do americano? Ó, também, mas a questão aqui também é que aqui tem muito brasileiro também. Aqui tem muito Aham, brasileiro, sim. né? Mas aqui, aqui aqui é complicado, que nem esses dias atrás, foi eu e minha esposa, a gente foi pra pizzaria, eu e ela, e tinha duas meninas próximas da gente, sim, né? E uma delas parecia muito com a minha sobrinha. Até a minha mulher olhou ainda e falou assim: Ó, oh, Ju, parece sua sobrinha, né? Parece a Bianca. Aí eu olhei e falei assim: Nossa, igualzinha, né? Tranquilo. Aí a menina levantou e queria jogar um negócio no lixo que estava próximo de mim. Ela, ó, licença. Aí jogou lá, eu toda, tá? A gente tava indo embora, cara. As meninas estavam do lado de fora. As meninas estavam lá do lado de fora. Nisso que a gente tava indo embora, meu, os caras, uns marmanjão, e era criança, as meninas, né? Tinha, sei lá, acho que no máximo 18 anos, no máximo. 18 anos. E os caras meio que querendo cercar as meninas. Aí minha mulher olhou e falou assim: Jô, e detalhe, era dois hispanos, né? Aham, Aí tentando falar com elas falando assim: não, a gente só fala português, a gente só fala português, mas só que se olhar para o cara do marmanjo lá, via que o cara tava na maldade, sabe? E sim. eu olhei e falei assim: meu, essas meninas aí realmente tem idade para ser minhas filhas, né? Aí eu peguei e falei assim: e aí, Fê? Ela olhou e falou assim: vamos esperar mais um pouquinho? Aí nessa brincadeira a gente só. Aí eu peguei, voltei, aí chegou outro cara, encostou e foi tentar conversar com elas. Né? Aí eu e minha mulher, a gente voltou e perguntou para elas onde que elas moravam. Elas falaram que moravam um pouquinho longe
né? Mas só que tinha alguém tava vindo buscar elas. Aí Aham. a gente ainda até falou, quer que a gente leva vocês? Se vocês precisarem, a gente leva vocês. Aí falou assim, moço, obrigado. Mas a minha mãe já tá vindo me buscar. Eu falei assim, porque tá perigoso aqui. Ela falou assim, não, a gente vai ficar aqui mais próximo da entrada, que se ele voltar aqui, a gente vai pegar e vai entrar. Eu peguei e falei assim, Aham. você viu o carro que ele tá ali? Se ele voltar, faz isso. Não fica aqui do lado de fora, não. Tá bom, moço. Sim. Tá bom. Aí eu peguei, a gente entrou dentro do carro, só dei a volta. Aí os pilantras, tava os dois caras. De novo, um em cada carro. Encostou o carro um pouquinho mais para frente. Então, assim, aqui esse lugar aqui é bom, mas tem seus perigos aí também. Olha, interessante falar isso daí, muito interessante. Sim, eu E- até então não sabia que era assim. Aham. Descobri depois que eu cheguei aqui. É interessante contar essas coisas, porque nem sempre tem pessoas que não sabem disso, que moram e não sabem disso, Entendi. né? Das pessoas que eu já conversei que moram em Orlando, Massachusetts e tal. Então, o pessoal nunca citou alguma coisa parecida, e é muito importante ter essa informação, e realmente é o imigrante que traz essa informação, que é o intuito do canal, que não é Sim, aquele deslumbramento aí do turista, né? sim, mas na verdade eu vendo alguma assim outros canais também. Você só vê o pessoal falando só coisa boa. Tem coisa boa aqui? Lógico que tem muita coisa boa. Mas se você não ficar esperto, você é enrolado quando você vai comprar um carro. Aham. Meu cunhado foi comprar um carro. Meu cunhado comprou um carro tem pouco tempo. Meu, o cara enrolou meu cunhado, foi lá e tomou o carro de volta. Sendo Nossa, um acordo, aí ainda chamando meu cunhado, você é um brasileiro safado, você é isso, você é aquilo outro. Meu cunhado olhou e falou assim, meu. Aí assim, aí meu cunhado foi lá né? No outro dia, meu cunhado apareceu lá com reforço, né? Reforço foi lá, só conversou com o cara lá, o cara ficou meio assustado, não sabia quem era aquele cara que meu cunhado trouxe, né? Aí meu cunhado pegou e saiu com o carro também. Mas aqui o pessoal, às vezes, o ruim é que explora, né? tentando enrolar imigrante, sabe? Querendo agir de maldade, de má fé, né? Também tem gente assim aqui, também tem gente assim aqui. Antes de eu vir para cá também, o pessoal falava, eu vi muito vídeo assim falando de cuidado, você tem que tomar cuidado com o brasileiro lá. Brasileiro é complicado lá. Não confio em brasileiro lá não. Mas eu vou te falar, cara, graças a Deus. Desde quando eu entrei aqui, eu não tive problema com nenhum brasileiro. Meus Ah, que amigos, bom. meus amigos do trabalho lá são todos gente boa, gente finíssima, a galera lá, né? O Carioca, Denis, meus parceiros lá, tudo, meu. É muita gente boa, muita gente boa. Eu saí do Brasil, vigilante, e fui trabalhar em obra, cara. Ah, Eu não então me fala. E aí, depois de quanto tempo você estava aí, passou essa situação aí, mas você chega meio deslumbrado, primeiramente com a situação, o lugar, sabia. né? Você está nos Estados Unidos, você vê aqueles ônibus amarelos, né? Da escola, eu tirei uma foto com um deles, mano. Da hora. É da hora, é da hora. Você Aí vê em você, filme, né, cara? isso, aí você olha e fala assim, meu, olha, as casas tá sem portão. Que eu vou te falar. Eu acho que para roubo, ladrão, esse tipo de gente, eu acho que não tem. Se tem, é bem menos do que o do Brasil. Realmente, aqui você pode andar com o celular na mão. Aqui você pode esquecer a carteira no ponto de ônibus. Depois, quando você lembrar, quando você voltar, a tua carteira vai estar lá com seus pertences. Isso acontece, tá? Isso acontece, sim, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei, nisso que eu cheguei, 4 dias depois eu comecei a trabalhar Ah, na, legal. na mesma empresa que o meu cunhado. Meu cunhado conversou lá com o dono da empresa. O dono da empresa foi lá, ele trabalha com restauração, né? Aí ele Ah, pegou e me contratou, né? Para trabalhar lá com eles lá também. Só que, volto a dizer, eu era vigilante, cara. Eu era vigilante. Aí, quando eu comecei a trabalhar, me jogaram no andar lá, no 17º andar.
né? Lá em cima, no elevador, do lado de fora. Amarrado, cheio de corda, assim. Eu lembro que os meninos falavam assim, ó, se liga, dá uma olhada lá embaixo lá, mano. Dá uma olhada lá embaixo lá. Eu falei assim, eu não consigo. Aí a hora que eu olhei pra frente, assim, aquela janela espelhada, sabe? A hora que eu olhei assim, uau! Aí eu vendo um marzão assim atrás de mim, eu falei assim, só balançar assim, já comecei a tremer, eu falei assim, meu Deus do céu. Mas quando você chega aqui, você tem que acionar um modo sobrevivência. Porque se você não acionar um modo sobrevivência, você bate, uma semana depois você vai embora. Porque você não aguenta. A minha mão, no meu primeiro dia, minha mão estourou todinha. Cara, eu acredito. Eu acredito. Ela estourou, minha mão todinha ela estourou. Mas ainda assim, vamos lá, força, força, força. E a minha cunhada no trabalho dela, minha irmã chegou aqui, meu cunhado chegou, né? E o pessoal querendo conhecer a gente. Aí eu lembro que teve uma festa, né? O pessoal queria que a gente fosse para lá, para eles nos conhecer. Eu não consegui, cara. Eu falei assim, sério? Eu não consigo levantar. Aí eu peguei, aí eu cheguei, tomei banho e descansei. Fui descansar, minha esposa, que meus filhos foram, e eu não aguentava, cara. Não aguentava. Acredito. Não aguentava ficar em pé. Foi puxado, mas é aquele negócio, acionar o modo sobrevivência também. E eu, graças a Deus, eu tive sorte, né, que meus amigos do trabalho também me ajudaram muito, né? Tiveram paciência comigo. Hoje nós estamos lá, firme e forte lá. Tem meu chefe lá, o Bani. Salve, Bani. Falei teu nome também, né? E assim, foi benção, cara. Foi bem. O Senhor me trouxe para um lugar muito bom. Muito bom. Ai, que legal. E como que é o custo de vida? Você percebeu essa diferença do custo de vida, do poder aquisitivo? Fez a diferença? Cara, é complicado, sabe? Você trabalha pouco, você consegue comprar tanta coisa aqui, mano. Se você não tomar cuidado, você se embanana muito aqui, sabe? Mas assim, aqui a gente recebe toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente recebe nosso pagamento, né, toda semana. E eu lembro que uma vez eu acordei e falei assim, ô Fê, eu vou comprar uma moto. Falei pra minha mulher, tô querendo comprar uma moto. Ela falou assim, vai lá, Jô, compra lá. Tá com dinheiro aí? Eu falei assim, tô com o valor aqui, tô com o valor da semana que eu recebi. Ela vai lá e compra. Eu nunca tinha andado de moto no Brasil. Sério, cara? Aí quando chegou aqui, eu fui lá e comprei uma moto, cara. Pra você ter uma ideia, eu comprei a moto e liguei para um parceiro meu pegar a moto lá e trazer a moto para minha casa. E você não sabia andar? Não sabia andar de moto. E foi um valor bom? Como que funciona? $1.000. $1.000 na moto, cara. Uma motinha, numa scooter, né? Paguei $1.000. Olha. Aqui é complicado. Aqui você não consegue. São duas coisas que você precisa quando chega aqui, cara. São duas coisas. Você precisa de um carro e você precisa de um celular, de internet. Uhum. Isso é essencial, né? Eu comecei a trabalhar. Eu vou voltar mais um pouquinho da história, tá? Legal, pode voltar. Eu vou voltar em dezembro. Dezembro, a gente sabe que dezembro é um mês de festas. A gente, né, no Brasil, eu e minha mulher ralava em dezembro para poder comprar presente, para poder comprar roupa para nossa filha. Sim, a montar ceia de Natal e de Ano Novo. A gente se matava, a gente se matava bastante, a gente trabalhava muito em dezembro, né? E ainda assim, né, a gente ia lá naquela loja mais barata, comprava as coisas lá e, ai, meu Deus do céu, João, a gente vai ter que tirar daqui para poder pagar aqui, para poder comprar aqui, para não sei o que, não, tudo bem. Aqui a minha filha começou, na época, hoje ela tá com 17, mas ela começou a trabalhar, ela tinha 16 anos. Minha filha é babá.
E a minha filha olhou e falou assim: pai, o senhor me pega aqui, que eu preciso de comprar umas coisas ali. Eu tô pensando em comprar uns negocinhos ali. Com o primeiro salário da minha filha. Primeiro salário da minha filha recebeu $600, eu acho, foi isso. Aham. Eu levei a minha filha onde que ela queria. A minha filha comprou roupa nova para a família toda. Olha. Ela presenteou a família todinha. Ela presenteou os irmãos dela, me presenteou a mãe dela, presenteou o tio dela, a tia dela e os primos dela. Minha filha conseguiu presentear todos. E ela falou assim: pai, meu sonho era isso. Esse era meu sonho. Presentear vocês. Olha que bacana, Samuel. E Que acabou. bacana. Esse celular aqui é um iPhone. No Brasil, nunca pensei em ter um iPhone. Minha filha foi lá e também presenteou a mãe dela com iPhone. Passou um tempinho e já me presenteou com iPhone também. Olha que Entendeu? bacana. São coisas assim que é inacreditável, sabe? Aqui você conquista as coisas muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu saí daqui, nós estávamos tendo muita dificuldade aí no Brasil. A gente ia no mercado, cara. A gente parou de fazer compra, a gente começou a comprar 2 cestas básicas e a gente comprava mistura. 2 cestas básicas a gente comprava para casa e a mistura. E ainda tinha a parcela do nosso apartamento e uma série de coisas. E hoje, a gente já... Eu pago lá a gente tá pagando um apartamento sem dificuldade, 2 dias trabalhado nosso aqui, 2 dias meu trabalhado aqui. Mais do que a parcela do apartamento lá, apartamento aí no Brasil. Então, assim, é fora de sério. É fora de sério. Chega até, assim, eu olhava para minha mulher e falava assim: Fê, a diferença é muito grande. É muito grande, é muito grande. É muito grande. E nesse período que você está aí, você já pagou algum mico já? Ah, Conta aí. vários. Teve um... Ai, minha nossa. Aí teve uma vez que tava eu e meu cunhado. Não, eu saí sozinho, eu de moto, né? Todo pomposo. Ah, Eu trabalhar, daqui a pouco a minha moto parou. certo. A moto parou. Eu falei, eu acelerava assim, ela não ia. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí eu falei assim: não tô longe de casa, eu vou pegar e vou voltar, né? Vou ligar pro meu chefe, vou voltar e falar assim: minha moto zoou, não sei o que aconteceu, né? Tô voltando para casa, amanhã eu volto, eu ia mandar arrumar. Aí meu outro parceiro apareceu de moto atrás. O que aconteceu? Aí eu falei assim: não sei, ela parou. Ele, não, eu vou te empurrando. Eu falei assim: não, melhor não, cara. Deixa eu voltar para casa. Aí, não, vou te empurrar, vamos, que lá a gente mexe. Aí ele começou a me empurrar de moto. Daqui a pouco, meu cunhado chegou atrás. Aí ele foi lá e o que aconteceu, Jô? Eu falei, a moto parou. Vamos lá. Então vamos. Aí ficou um de cada ponto. Uhum. Começaram a me empurrar. Só que aqui é o seguinte, cara. Aqui, se você passar do farol vermelho, quando não é para você passar. Se você não der seta, se você não fizer algumas coisas que pra gente aí no Brasil é normal, se você fizer aqui, a polícia sai do nada. A polícia sai Sai do bueiro. do nada. Se olha assim e fala assim: não tem polícia nenhum. Vou fazer. Quando você faz, a polícia já tá na tua cola. Beleza, aí daqui a pouco tá eu. Tá aqui, tá a gente lá, os meninos me empurrando. Aí eu vi a obra, né? A gente tava, sei lá, a pouquíssimos metros, sei lá, uns 100 metros da obra. Bem pouco. Chegando, daqui a pouco, os homens atrás. Aí eu olhei e falei assim, na hora que eu olhei no retrovisor, eu falei assim: eita, polícia. Aí eu falei assim: vamos parar, pode deixar que eu assumo. Eu vou assumir, qualquer coisa eu vou falar que foi eu,
né? Pediu ajuda e tal. Meu, aí eu e meu cunhado, aí o meu cunhado pegou, diminuiu, freou, aí eu segurei, meu outro parceiro pegou e foi pra frente, cara. Nisso que ele foi pra frente, meu amigo. Aí a polícia pegou e foi com tudo pra frente. E foi Pensou que ele tava dando fuga. Oi? Pensou que ele tava dando fuga. Ele pensou que ele tava dando fuga. Eu não, assim, ele pegou e foi pra frente, cara. Ele foi embora. Nisso que ele foi, aí meu cunhado olhou pra minha cara. Vamos, João, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aí a gente pegou e entrou. Nisso que a gente entrou, né? A gente olhou e falou assim, mano, e agora? Vamos? Ele, vamos. Monta na moto, empurra a moto, faz o que for preciso aí, vamos aí. A gente pegou e entrou numa rua que era sem saída, rapaz. Do céu, fugindo da polícia, entrando na rua sem saída. Amigo. Aí, mano, a gente ficou lá, ó, mocota. Meu cunhado, a moto do meu cunhado funcionando, a minha não. Aí meu cunhado voltou, quando ele voltou, a polícia não tava mais lá, ele falou assim, Jô, vambora. Aí eu peguei e fui empurrando, aí eu cheguei lá no meu trabalho, né, consegui chegar lá. Aí meu parceiro olhou e falou assim, mano, olha aqui, ó. Aí levantou lá, levou 2 multas, meu parceiro, mano. Pô, por quê, cara? Eles falaram por quê? Ele foi pra frente, cara. Não sei qual sim. ele não, Quando ele parar, ele continuou. Ele foi pra frente. Os caras foram embora atrás dele e a gente olhou e falou assim, poxa, e agora? Aí, assim, naquele momento ali não tinha muito o que pra gente fazer. Né? Ele foi embora, bestou pra frente, né? E aqui, lanchonete também, né? Lanchonete, nessa brincadeira, a gente trabalha demais aqui. Aí a gente trabalha demais. E eu quero fazer um curso de inglês, né? Minha esposa também quer. Né? A gente tá vendo aí como que a gente consegue fazer. E nessa brincadeira, meu, quem vai pedir comida pra gente é nosso filho, é meu filho. Toda vez que a gente vai sair, meu, não adianta. Aí toda vez que eu pedir alguma coisa, eu já tentei parar de falar Coca-Cola em inglês. Por quê? Como que é? Coke. Mas ele fala assim, pai, você tá falando coisa errada, não fala isso não, pai. Não fala isso não. Aí eu, tá bom, filho, fala então você. Aí ele pega e vai lá e conversa com o povo lá. Aí ele vai lá e pede direitinho. Meus filhos, graças a Deus, eles estão se dando muito bem aqui na escola. Né? Que bom, cara. Meu, aqui, referente à escola mesmo, para criança aqui, meu, é bom demais, Elton. E eles estão adorando. Estão desenrolando o inglês. Então. Aí você trabalha na construção, a sua esposa trabalha com o quê? Aqui ela trabalha com faxina. House clean? E trabalha muito também. Mas, assim, meu, é um período bom. Tá sendo bom para nós. Só que no Brasil ela era professora. Ela era professora no Brasil. Tá, legal. Ela ensino fundamental ou ensino médio? Que ela dava aula? Médio. No Brasil ela dava. Então, assim, aí aqui. E ela já. E ela estranhou muito a metodologia de limpar, que aqui joga água no teto, no azulejo, para todo lado. Aí é diferente, né? É diferente a limpeza. Eu, de sexta-feira, eu trabalho até às 17h30, né? Aí às 18 horas já pego outro trampo. Toda sexta-feira. Aí a minha esposa, ela trabalha com o seu Bill, né? E eu trabalho com a mulher do seu Bill, que é a dona Romilde. Aí ela deixa o carro lá, aí já não dá para mim trabalhar de moto. Aí ela leva o nosso carro para lá, deixa o carro lá, aí o seu Bill pega ela lá no meu trabalho, aí eles vão fazer uns offices, aí quando eu saio do meu serviço, vou lá e pego a esposa do seu Bill e começo a fazer os outros offices. Aí no último office, a gente se encontra, a gente termina o último office junto, aí eu e ela voltar junto. Você também trabalha limpando também, no escritório? Sim. Legal, bacana. Aqui se você conseguir
Se o seu físico conseguir, você trabalha 25 horas por dia. Dá para você. E falar uma coisa para você, mas assim, você se arrepende, compensou para você? Você achou que você tomou a decisão certa? Sim, sim. Eu acredito que foi Deus que me trouxe aqui. Trouxe eu e minha família para cá. Eu acredito muito nisso. Muito nisso mesmo. Porque conhecendo as pessoas que eu conheci, eu vim para cá, uma amiga minha que mora em Orlando, né? A minha irmã ligou para ela em Orlando, falou assim: meu irmão tá aí, não sei o quê. Papai, ela falou assim: o seu irmão tá onde? Lá, não sei onde que é, eu acho que é lá do sul da Flórida. O sul da Flórida, calma aí. Passa o telefone pro teu irmão. Ela passou meu telefone, a menina me ligou aqui, a Josi, falou assim: e aí, Jô, tá morando aonde? Aí a gente foi conversando. Ela me indicou umas pessoas maravilhosas aqui, né? Que é a igreja que eu frequento, né? É a Confess Church, a melhor igreja da Flórida, é a Confess Church. Pessoal maravilhoso. E a galera lá pegou, me abraçou, né? Porque aqui funciona assim também, meu. As pessoas, às vezes, muitas pessoas batem aqui e vai embora por falta do quê? Sente falta da família, sente falta de amigos, né? E a igreja em si, agora não vou falar só da minha, mas assim, as igrejas em si, elas abraçam muito imigrante, elas abraçam muitas pessoas que chegam. Que bom, que legal. E eu lembro quando meu cunhado chegou aqui, quando ele estava falando que ia vir para cá, eu sempre falei para ele, falei: Lu, procura uma igreja aí, procura uma igreja. Ele foi lá e quando ele chegou aqui, ele procurou uma igreja também, se afirmou, fez amizade, fez amigos aqui, porque tem momento que você fica sozinho. Tem momentos assim que você quer um amigo, né? Você quer alguém para conversar e, né, para te ajudar. Você tem os seus problemas também aqui. E quando você tem pessoas assim, né, que tem vamos lá, até esses dias atrás eu pedi para conversar com meu pastor veio, me abraçou, e o cara que ajudou meu cunhado também, o reforço, foi meu pastor também, uma bênção de Deus nas nossas vidas aí. E assim, meu, quem pensa em vir para cá, tá sozinho, quando chegar aqui, procura uma igreja. Procura uma igreja que vai facilitar bastante a tua. A tua. Adaptação. Para você aqui. Né? Uhum. Sim, sim. Vai encontrar pessoas boas. E, meu, é muito bacana aqui. E essa menina, quando ela me ligou, ela falou assim: Jô, vai lá na igreja, vai lá. Quando eu cheguei lá, e o pastor essa minha amiga já tinha passado toda a capivara, porque no Brasil a gente cantava junto, né? E ela passou para o pastor também, o pastor chegou, abraçou aí. Hoje eu me sinto bem amado aqui também por muitas pessoas aqui. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Muitos amigos. Muitos. Da cultura americana, você sentiu alguma diferença? Você estranhou alguma coisa da cultura americana? Eles são frios. Eu não acho eles calorosos assim. Eu vejo que eles não. Assim, eles só às vezes cumprimentam a gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas assim, eu não vejo eles. Até meus amigos que falam bem inglês, é difícil eles ter festa e ter brasileiro e americano junto. Aham. É muito difícil. Normalmente, quando tem festa, ou é só americano ou é só brasileiro. Né? Você acha que é da cultural deles ou você acha que é um tipo de preconceito? Não, acho que não é preconceito, não. Eu acho que isso é deles mesmo. Eu acho que eles são frios. E da comida aí? Você estranhou a comida deles, o café da manhã, como que é? Meu, vamos lá. Algumas coisas, que nem hoje eu já. Uma coisa que eu não odiava aí. Meu, não me oferece café gelado. Café tem que ser quente. E eu tomo café gelado, cara. Sério? É maravilhoso. Café gelado. Tem um lugar aqui chamado 7-Eleven. Cara, Aham. chegar lá,
pegar um copão grande lá e meter café gelado dentro, com pedrinha de gelo, caramba, mano. É Ó, que maravilhoso, legal. é maravilhoso. O pessoal que toma muito isso aí. Muito café gelado, muito. Muito, 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 muito. E o camarão aqui também. Esses dias que nem minha mulher, eu acho que você chegou a ver alguma postagem nossa, que eu fui comemorar o aniversário da minha mulher, a gente foi para uma pizzaria, e, meu, a gente comendo pizza de camarão deles lá, meu, é fantástico, Ai, fantástico. que bacana. Meu, é muita coisa boa, mas não é igual do Brasil. Tem Falta, muita coisa que ainda falta, né? Alguma. falta um gosto, meu, eu não sei explicar, mas assim, não é a mesma coisa. O pêssego deles é um troço desse tamanho, assim, ó, enorme. Aham. Ação o pêssego deles aqui. Você morde o pêssego, realmente, você vai assim, ó, parece maçã, faz barulho de maçã também. Mas é bem grande. Agora, uma fruta que eu acho que é muito saborosa aqui deles é a uva. Ah, A é? uva, a uva eu gosto demais. Demais. Mas o morango é enorme também, sem gosto nenhum. E supermercado? Supermercado é barato as coisas, tem o poder aquisitivo, dá para comprar bastante coisa? Meu, vamos lá. Sabe, ó, a minha casa aqui, ó. Quando eu falei assim, eu vou morar sozinho, a gente vai alugar um espaço para nós. A nossa casa, a gente não. Eu nunca assim. A única coisa que eu comprei aqui na minha casa foi a cortina do banheiro. Foi cortina do banheiro. Que eu ia no supermercado e falava assim, nossa, eu vou comprar isso na minha casa, quando eu tiver minha casa, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, não sei o que. Eu vou comprar televisão, vou comprar, porque a televisão aqui, você com $200, você compra uma TV aqui, cara. Com $700, você compra aquela televisão de 70 polegadas. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. Então, assim, nisso, cara, eu peguei. Quando a gente veio para cá, eu volto a dizer, eu só comprei o, a cortina A do banheiro. cortina do banheiro. O resto, cama, sofá. Mano, não comprei nada, cara. Aqui o brasileiro, aqui o pessoal olha assim e fala assim, meu, toma aí, você tá precisando do quê? Tá precisando disso? Ah, não, tô. Toma isso, toma aquilo. Ah, e outra coisa que eu comprei também. Isso aqui, ó. Ah, bonito. Mano, eu deixei o meu no Brasil. Aí esse aqui, eu comprei porque aqui você doa sangue, né? Quer dizer, não é bem doar sangue, né? Aqui o pessoal paga pelo teu sangue. Ah, entendi. Eles pagam $100 pelo teu sangue aqui. É a mesma coisa, não, eles tiram a mesma quantidade que tira aí no Brasil. Mas a questão é que eles vão lá e te pagam por esse valor, por esse sangue, né? E Uhum. aí tava eu e meu cunhado, e eu falava assim pra ele, nossa, tô sentindo falta do meu violão. Tô sentindo falta do meu violão. Não dá pra ficar aqui assim, não dá. Meu, é difícil, é difícil, é difícil. Ele, então vamos lá doar sangue. A gente foi doar sangue, ganhamos um Ah, cartão de valor, e já saímos de lá, já foi direto lá pra loja de instrumento, comprar o violão. e 100 pagou dólares, quanto esse violão? $100. Olha, cara. $100. Caramba, que legal. E assim, é fantástico aqui, cara. Fantástico, fantástico, Ah, que fantástico. bom, cara. Que bom que tudo tá dando certo para você. Eu fico feliz, sabia? Sim, cara. A gente tá vivendo uma experiência muito boa, cara. Muito boa mesmo, cara. Muito boa. E Aqui aí a gente tá. e o pessoal da família lá no Brasil, que você chama eles falam o quê? Então, até esses dias atrás, minha sobrinha teve aqui, né? Ela ficou 30 dias aqui, que ela joga vôlei, né? E ela veio pra cá, ficou um tempo aqui com a gente, ficou 30 dias aqui. Aí teve que voltar porque ela é atleta e eu acho que esse próximo ano aqui, que vai entrar, ela vai para o Japão, que ela vai jogar, né? Que ela é da seleção brasileira de vôlei de surdos. E aí ela pegou, ela vai para lá, mas depois desse período aí, eu acho que ela vai vir para cá para ficar com a gente aqui. Ah, legal, E minha legal.
O pessoal tá indo atrás de visto também. Né? Eu creio que logo, acho que da parte da minha família aí, logo a galera vai. Eu meio que abri uma porta aí. Sim, o pessoal pega a rabeira aí e se motiva, né? Volto a dizer, esse lugar aqui é bom, esse lugar aqui é abençoado, cara. Esse lugar você consegue conquistar Que bom, muita coisa aqui. maravilhoso. É bom ouvir isso aí. Eu fico triste quando a pessoa conta que não está legal, que está passando com uma dificuldade, que vai voltar. Eu fico triste, né? Mas cada um sabe sua realidade também. Não adianta a pessoa ficar aí infeliz. Se a pessoa Sim. não está feliz, é melhor voltar mesmo, né? Mas por isso que eu falei, cara, que quando a gente chega aqui, você tem que ter sangue nos olhos, não tem jeito. Se não tiver, tu vai bater e vai voltar. Você não consegue ficar aqui muito tempo. No entanto, até esses dias aí, eu trabalhando, meu chefe lá pegou e falou assim, pegou um menino lá e falou assim, vai lá trabalhar com o Josué lá. Aí ele chegou em mim e falou assim, Jô, ele tá querendo desistir. Conversa com ele aí. Eu falei, beleza. Aí fui trabalhando com ele. A gente foi conversando, fui entender a vida dele, tudo. Aí eu peguei e falei assim, mano, não desiste, cara. Não desiste, não desiste, não desiste. Você é forte, você é um menino solteiro aí, ó. Você tem tudo pra se dar muito bem aqui, cara. Sim, sim. Tem tudo pra se dar muito bem. No começo é difícil. Tem gente que fala assim que os 2 primeiros anos é muito complicado aqui, né? Mês que vem eu vou fazer 1 ano mês que vem aqui. Olha, Já vou fazer aqui já. bacana, que bênção. A gente já. Se eu falar para você que eu nunca pensei em voltar, mentira. Já pensei Aham. em voltar diversas vezes, mas toda vez que eu penso em voltar, eu converso com meus irmãos lá. A galera chega, não, e aí, João? Não, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos. A gente tá junto, a gente tá junto. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Não desiste, não. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Aí a vontade bate e vai embora. Entendeu? Eu conheci outras Sim, sim, sim. maravilhosas aí e a vida que segue, meu irmão. E a vida que segue. Que legal, que bacana. Manda agora um recado aí para os seus amigos do Brasil que ficou. Manda um recado aí para a família. Bom, família Nazarete, primeiro, amo demais vocês. Que Deus abençoe aí poderosamente a vida de vocês, tá? Tô aqui desse lado aqui. Vocês sabem que eu amo cada um de vocês e tamo junto. E agora meus amigos aí, muitos vigilantes, né? Meus parceiros também, que Deus possa abençoar, guardar a vida de cada um de vocês nesse tempo, nesse período, tá? E vamos continuar trocando ideia aí, tá ok? Deus abençoe a vida de vocês todos aí. E para quem também tem um desejo de vir para cá, né? Posso mandar recado para essas pessoas também? Lógico, pode dar. Galera, para quem está pensando em vir para cá também, existe uma coisa. Deus, ele tem o prazer de abençoar os filhos dele. Ele tem prazer. O prazer do nosso Deus, do nosso Pai, é abençoar seus filhos. Se você tem esse desejo de vir para cá, às vezes só o desejo não adianta. Você precisa ter atitude. É você pegar e levantar, arregaçar as mangas e ir para cima. Vão haver diversas pessoas, assim, muitas pessoas que vão querer acabar com o teu sonho. Esse tipo de gente, quanto menos você falar, melhor é. Se junte, fique próximo de pessoas que te joguem para cima, não aquelas pessoas que te jogam para baixo. Aqui, muitas pessoas, quando você bate aqui, muitas pessoas vão se dizer teu amigo. Aham. Também, tá? Quando eu falei para você que eu estava trabalhando no banco, que eu tive tantas coisas ruins quanto coisas boas também. Conheci diversas pessoas boas. Sim, sim. Mas, existe muito quem recebe menos, não, quem recebe mais não anda com quem recebe menos. E eu tive o desprazer de conhecer esse tipo de gente, de pessoas. Eu era vigilante e essas pessoas não olhavam, nem olhavam direito para mim, nem me davam bom dia direito. Aí depois, é triste isso, né? Depois que descobriu que o Josué estava aqui, até, assim, eu virei amigo de muita gente, tá? Eu virei amigo de muita gente. Ah, você tá aí na América. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
O conselho que eu dou não bloqueie esse tipo de gente, não fale mal, mas também, assim, não queira esse tipo de gente próximo de você, não. Que são pessoas que só vai te sugar. Só vai... Sim. Ter a Aqui sua você... amizade por interesse. Isso. Quando você bate aqui também, muitas pessoas... Como é que fala a palavra que você falou agora? Essas pessoas muito Interesseira. interesseira vai aparecer para tentar tirar algo de você. Só fique ligeiro com isso. De resto, eu tenho certeza que vai ser benção. Ah, legal, cara. Ó, você é um cara muito simpático. Eu tô adorando falar com você. Ó, cara, eu queria fazer uma coisa que eu não vi ainda ninguém fazendo, mano, no teu vídeo, nos seus vídeos. Basta, pode fazer. Eu posso fazer? Lógico. Ó, eu prometi, Ah, a oportunidade que eu tivesse, de falar do nome de Deus, eu ia falar. E eu gostaria sim. de música aqui, um louvor aqui, que fala que o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando nós fizemos uma aliança com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, você prospera, você é abençoado, você se sente amado. E não tem coisa melhor do que isso. Aí eu só queria cantar uma musiquinha aqui, só um trechinho. Pode ser? Tá ok. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Creia em Deus que os seus olhos eles vão ver o impossível acontecer. Amém. Beleza, então. E para você também, mano. Eu quero te ver aqui nesse lugar aqui. A gente vai se conhecer pessoalmente. Vou te dar um abraço bem forte. Beleza, cara? E é isso. Creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. E aí, pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Eu achei maravilhoso esse bate-papo com o Josué, essa pessoa maravilhosa, super simpática, que está com a sua família abençoada aí agora nos Estados Unidos. E é isso aí, galera. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. Até o próximo vídeo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.